Então, pessoal, na última aula nós vínhamos tratando sobre o procedimento nos juizados especiais e vamos dar prosseguimento a esse tópico. Nós tratamos da petição inicial, né, da demanda, que a lei chama de pedido, tratamos dos atos de intimação, de citação, os atos de comunicação processual e como eu havia já adiantado aos senhores, esse procedimento é o dito procedimento sumaríssimo. Por que ele é procedimento sumaríssimo? Porque em 95, quando essa lei foi editada, lembre-se que nós estamos falando da lei 9.099 de 95. Então, em 95, quando ela foi editada, vigia o CPC de 73. E no CPC de 73, nós tínhamos um procedimento que era o chamado procedimento sumário. E essa lei, a de 95, veio a trazer um procedimento ainda mais sumário que o sumário. Então, sumaríssimo é o superlativo de sumário. Por isso que o procedimento do juizado é o chamado procedimento sumaríssimo. Se vocês forem, os senhores vão encontrar essa ideia de procedimento sumaríssimo no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal. Sumaríssimo. Artigo 98, inciso 1º, eu comi um R ali. Tá, sumaríssimo, sumaríssimo. Artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal. E aí, resumidamente, o que nós temos é o seguinte: a petição inicial é distribuída, designa-se uma audiência de conciliação, não obtida a audiência de conciliação, designa-se uma audiência de instrução e julgamento, e é nessa AIJ que nós veremos a tal da concentração. Nós já adiantamos que um dos principais ganhos de celeridade no juizado é justamente a concentração que decorre da oralidade. Voltaremos a isso na AIJ, que não chegou ainda. Mas veja, esse é o procedimento sumaríssimo. Petição inicial, audiência de conciliação, AIJ. Nós já falamos da petição inicial. Vimos que, distribuída a petição inicial, o autor já sai intimado da data de realização da audiência de conciliação. Vimos como é que se dará a citação. Agora falta falar o próximo tópico da audiência de conciliação. Não tem muita coisa para falar. É uma audiência destinada exclusivamente para a obtenção de autocomposição. Ela é realizada pelo conciliador, preferencialmente. Ela pode ser realizada pelo juiz leigo. Ela pode ser realizada pelo juiz togado. Nada impede. Mas ela é, na prática, costumeiramente realizada pelo conciliador. Essa é a função típica do conciliador. Nós vimos que um dos critérios norteadores da lei do juizado, previsto no artigo 2º, é a busca, é a tentativa pela autocomposição. E aí criou-se, portanto, um ato processual, uma audiência para a busca dessa a tentativa da autocomposição com um profissional que tem conhecimentos técnicos próprios, que é o conciliador. Vejam, em 95, isso era algo à frente do seu tempo. Porque, olhando para o CPC de 2015, o CPC atual que nós temos, os senhores vão encontrar lá o artigo 334, uma audiência também de conciliação ou mediação. Então, é possível dizer que o legislador que editou o CPC de 2015, ele se inspirou na lei dos juizados. Porque ela tem lá os seus equívocos, que eu já mencionei para os senhores,
muito mais equívocos de construção, por não ter se adaptado, mas ela, tirando esses equívocos, eu disse, a Lei 7244 que lhe precedeu, ela era um sucesso. Ela era uma lei à frente do seu tempo, realmente. E aí, tirando esses equívocos de adaptações, volto a dizer, ela era uma boa lei. E ela tinha alguns institutos que continuavam à frente do seu tempo. E a tentativa de uma autocomposição pelo Estado era àquela altura, em 95, quando não se cogitava no Estado brasileiro de autocomposição na justiça brasileira, uma boa, algo salutar. Se na prática vai dar certo ou não, se as partes vão conciliar ou não, aí não compete apenas ao Estado. Compete ao Estado disponibilizar esse meio, né? E estimular, fornecer ali um profissional e levar a sério. Nós falamos sobre isso quando do estudo do conciliador, né? Não é para também avacalhar e botar aluno do primeiro período, que não entende nada. Primeiro, segundo, terceiro período, que não entende nada do direito, ele não tem amadurecimento acadêmico, né? Mas é para colocar um profissional bem treinado para que possa contribuir com técnicas de autocomposição, para que possa diminuir o nível de animosidade entre as partes, restabelecer a comunicação e com isso estimular a busca pela autocomposição. Ok? Então, vejam que a busca pela autocomposição ela se dá logo após o oferecimento da demanda e antes da resposta do réu. Na verdade, antes da continuação de todos os outros atos do processo. A busca pela autocomposição é como se fosse um meio termo do procedimento. O procedimento começou, você vai citar o réu para ele comparecer a uma audiência de conciliação. Não obtida a conciliação, designa-se, saem as partes intimadas para um próximo ato onde vai acontecer tudo. Em regra é assim, onde vai acontecer tudo que é a audiência de instrução e julgamento, onde nós veremos a tal da concentração. Agora, em tese possível, em alguns juízos, em alguns juizados, em algumas unidades judiciárias dos juizados especiais, acontece do juiz pretender tornar esse procedimento sumaríssimo ainda mais sumaríssimo, muito, muito sumaríssimo. O que eu estou querendo dizer? Ele concentrar e já realizar a IJ logo em seguida a audiência de conciliação, que é o que se chama de convolação. Então, assim, foi designado uma audiência, vai ser uma audiência una no processo. O juiz não quer marcar uma audiência para depois realizar uma outra audiência. Ele quer marcar uma audiência só, para tentar a autocomposição. Conseguiu bem, acabou, ótimo. Não conseguiu, já vai partir para os próximos atos. Vai começar a instrução e tal. É possível que se faça isso? É possível. Agora, é imprescindível que se tenha uma informação antes. Que a parte tenha uma informação no mandado de citação. Quer dizer, que no mandado de citação o juízo informe para a parte expressamente da possibilidade de convolação. Salvo engano, tem um enunciado do FPPC, eu não vou saber aqui qual que é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou buscando aqui por citação. Não. Achei que fosse esse. Não, eu não achei aqui numa pesquisa rápida. Não, acho que não compensa ficar. Que nos tome maior. Um tempo maior, não. Mas tem um enunciado, certamente do FONAGE, eu disse FPPC não, do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que trata a respeito dessa possibilidade de
de convolução, transformar uma audiência de conciliação em uma audiência de instrução e julgamento. Me foge aqui o número, nós temos muita coisa para ver hoje, eu pretendo terminar os juizados com vocês hoje. Se eu achar, se depois eu lembrar de alguma referência, eu passo para vocês, tá? Mas certamente tem que constar do mandado de citação essa advertência para que o réu saiba que naquele juizado é assim que funciona. Ou seja, que ele não está indo, que ele não está comparecendo apenas a uma tentativa de autocomposição. Que logo depois da autocomposição vai se passar para a defesa dele, que ele vai ter que levar a contestação, que ele vai ter que produzir provas e que depois vai ter o julgamento. Ele tem que ter ele tem que ser advertido disso. Ele tem que ter uma ciência prévia. É um direito de informação. Não tínhamos essa noção, assim, quer dizer, tínhamos até noção na academia, mas não tínhamos essa previsão normativa no CPC, lá em 95. Hoje em dia nós trataríamos como, quer dizer, hoje em dia como é que nós podemos resolver? Como noção de cooperação. Então o juiz tem o dever de cooperar, o juiz tem o dever de advertir as partes dessa possibilidade, tá? Andressa, no mesmo dia. A convolução é justamente no mesmo dia, tá? No mesmo dia. Então, aí, Andressa, é de estrutura de cada juizado. Se o juiz vai convolar, é porque ele trabalha, a agenda dele, daquela unidade judiciária, daquele juizado, é separada daquela forma, entendeu? Aí cada unidade judiciária, cada juizado cada juiz tem a sua técnica de gestão diferente, né? Diferenciada. Mas, assim, dentro do devido processo legal, dentro do arcabouço legal, ok, isso é possível que se faça, evidentemente. Mas a parte tem que ter conhecimento, porque pela previsão legal, o procedimento é aquele que eu estou trazendo para vocês ali. Petição inicial, audiência de conciliação, depois audiência de instrução e julgamento. Então essa tal dessa convolução, que é um termo comum na prática, quando ela ocorre, o que é importante os senhores saberem é que o juiz tem que advertir a parte no mandado de citação. Então é isso que é importante que os senhores saibam. Aqui nesse mandado, aqui nesse juizado, a gente vai convolar, tá? Então você não está comparecendo apenas a uma audiência de conciliação. Você vai ter que também apresentar sua defesa e realizar todos os outros atos que nós veremos aqui adiante. Ok? A parte tem que ter ciência disso. E uma última consideração, só um momentinho, Andressa, só terminar aqui esse raciocínio. Uma última consideração, já te dou a palavra, tá? Uma última consideração sobre esse ato, audiência de conciliação, é o seguinte, eu vou trazer aqui a previsão normativa. É uma coisa boba, na verdade, mas só para entender aqui, a mens legis, né, costuma-se dizer. Aí depois eu passo a palavra para a Andressa. Olha como é que a lei, na verdade, como é que a lei trata. A gente chama na prática de audiência de conciliação, como se fala o tempo todo. Mas a lei não fala audiência. A lei chama lá da conciliação e do juízo arbitral. Esqueça do juízo arbitral, por enquanto. Da conciliação. Artigo 21. Aberta a sessão. Não fala audiência, fala sessão. Aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º, que é aquela renúncia ao excedente e tal. Eu quero só destacar ali a questão do termo sessão. Porque, volto a dizer, a prática forense,
o tempo todo se refere a esse ato, e eu estou aqui o tempo todo falando com os senhores como sendo a audiência de conciliação. E a lei, na verdade, não fala audiência de conciliação em momento algum. Em momento algum. Ela não utiliza o termo audiência. Ela somente se refere à conciliação. Tentada a conciliação, obtida a conciliação. A única referência que ela faz ao tipo de ato para se obter a conciliação é no início do artigo 21, que, como eu disse, é a sessão. Então seria uma sessão de conciliação. Sessão de conciliação. A questão agora que nós temos que definir, só para acabar, e aí eu passo a palavra para a Andressa, é se sessão é igual a audiência. É uma coisa boba, um detalhezinho. E na verdade não é. Não temos tempo para suspense aqui, né? Sessão não é, no termo técnico processual, não é um termo sinônimo, não significa a mesma coisa do que audiência. Então, é possível se dizer que a intenção realmente do legislador, aqui a prática deturpou um pouco a ideia, algo que não gosto nem muito de dizer não, mas é comum se dizer na prática, o espírito da lei, não é legal dizer isso não, mas a ideia por trás dessa previsão, porque sessão, meus amigos, é um ato apto a resolver diversos processos, enquanto que a audiência é um ato para um processo. Tanto sessão quanto audiência são atos, consistem na prática de atos orais. Tanto sessão quanto audiência consistem na prática de atos orais. Na audiência, nós temos a prática de atos orais de um processo só. Então, por isso que na audiência entra o advogado dos réus de um processo só, entra as testemunhas de um processo só e aquele juiz daquele processo está lá para julgar. Então, a audiência é um ato de um processo. Na sessão, nós temos atos referentes a vários processos distintos. Então, sessão de julgamento em um tribunal é um ato oral, quando se dará o julgamento de vários recursos. É um ato, é uma data, é um ato, e não vai julgar um processo. Julgam 50 processos. Na pauta tem 50 recursos elencados. Os advogados vão lá e sustentam oralmente, quando for o caso, fica o dia inteiro lá. O desembargador vota, o outro vota, para para o almoço, vota. E um ato, uma sessão, envolve diversos processos, diversos recursos naquele caso. Então, quando a lei aqui usou sessão, qual que parece ter sido a ideia? E algo que realmente faria sentido. Que as conciliações fossem tentadas de um modo concentrado. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pega uma causa de telefonia, por exemplo. Você imagina que num juizado tem muitas demandas de telefonia, muitas demandas contra bancos ou poucos? Muitas, né? Qual é a ideia? Você marca uma sessão. Ao invés de uma audiência, você marca uma sessão. E realiza a tentativa de conciliação de vários processos ao mesmo tempo. Nós não temos aqui a ideia de concentração. Você, num ato só, você tentaria realizar a autocomposição, 50 processos. Então você marcaria todos os processos, você pegaria 10 processos que tem como réus, os autores variados, né? Mas 10 processos que tem como réus o Itaú, 10 processos que tem como réu o Santander, 10 processos que tem como réu o Bradesco, para dar uma distribuída. E aí, além da concentração e da economia processual, né, um ato só e um esforço só do conciliador, um discurso só, tá, que as partes vão ouvir, numa ata só, você já mataria ali 50 processos.
além da economia processual, nós teríamos o ganho também do que se chama de efeito dominó. O que é o efeito dominó? É o ganho da chance de uma autocomposição obtida estimular a próxima, né? Então você imagina, por exemplo, que o Santander da vida queira, do ponto de vista negocial, competir com o Itaú, que seja, competir com os demais, fazendo os acordos. Então queira melhorar a sua imagem perante os consumidores, fazendo os acordos nas demandas mais simples. Isso poderia estimular que os advogados dos bancos da outra parte pressionassem até os escritórios, que os advogados dos bancos, do Itaú, pressionassem o escritório para fazer acordo também, porque a nossa causa é idêntica ao do colega aqui do lado, do banco vizinho, e o banco fez. Então, se eles fizeram, nós também podemos fazer. O juiz está pressionando a gente aqui. Vai ficar feio. Então, é nesse sentido o efeito dominó. Então, o estímulo, a obtenção da autocomposição em uma causa poderia estimular a obtenção em outra causa. Então, esse me parece ter sido o sentido da utilização do termo cessão ali. Mas na prática não é assim que é feito. Aí não vamos ficar aqui também muito detido, mas tinha que ser cessão, mas aí também reconheço que daria um trabalho maior, teria que ter um espaço maior nos juízos, seria algo possível, acho, de se fazer, mas também não acho o fim do mundo se fazer por meio da audiência. Aqui você chega ao mesmo fim por formas diferentes, né? E o processo civil da efetividade, ele trabalha com a instrumentalidade das formas. Aqui eu não vou empombar com isso, não. Eu acho até que seria melhor pela sessão, mas não é feito pela sessão, paciência. Aqui não tem nenhum drama que não seja feito, não. Tá bom? Então o que eu tinha para falar sobre a audiência era isso. Passo a palavra